Sejam bem-vindos a mais um Café Social. Coloque o seu cafezinho e venha conosco para uma tarde de bate-papo, entendeu? Onde eu trago um convidado muito interessante para vocês com o tema saúde e estilo de vida. E passo a palavra para você, Davi, seja bem-vindo. Fala pessoal, espero que estejam todos bem aí assistindo. Bom, eu me chamo Davi Loureiro, sou bacharel em Educação Física e sou também terapeuta holístico. Tenho formação em acupuntura tradicional chinesa, fitoterapia chinesa, hipnose, reiki, várias práticas que são consideradas holísticas, né, e que fazem parte também das práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, né? E a minha área de trabalho é ensinar as pessoas a viverem de uma forma mais saudável, sem precisar utilizar tantos medicamentos, né? Pessoas que chegam com dor de cabeça no meu consultório, enxaqueca, já passaram por procedimentos, vários tratamentos convencionais, né? Que são muito importantes também. A medicina convencional é muito importante, mas às vezes a pessoa não está vendo o resultado, está cheio de medicamentos industrializados, né? E sente a necessidade de mudar, né? E isso é que é o importante. Alterar, Henrique, o estilo de vida dessa pessoa. Quando um tratamento determinado não está dando certo, então a gente tem que olhar o estilo de vida dessa pessoa. O que ela está fazendo que não está, assim, favorecendo o tratamento dela. E aí essa é a área que eu cada dia mais estou me especializando. E você sabia, Henrique, que as maiores causas de doenças, né, na verdade até a maior mortalidade de doenças no mundo, são as doenças não transmissíveis, as DNTs, que são principalmente doenças cardiovasculares, hipertensão, e são doenças associadas a um estilo de vida danoso para o ser humano. Entendi. Olha só, o meu maior intuito em convidá-lo para vir fazer parte aqui do nosso podcast foi porque eu vi nas redes sociais, vi que você participa de uma instituição onde vocês trabalham, vocês ajudam, né? E como o propósito do nosso tema aqui é sempre o social, é sempre a ajuda às pessoas, entendeu? Que não têm acesso a uma série não tem acesso à comunicação, não tem acesso a um estilo de vida em si, e melhorar a sua qualidade de vida. Então, quando eu via no Instagram vocês fazendo esse trabalho, né, isso me despertou para trazê-lo, para saber de você quais os objetivos, a quem você atinge, qual é esse público seu, qual o seu objetivo. Bacana, Henrique. Então, eu sou presidente do Instituto de Saúde e Práticas Naturais, que a gente chama de ISPRANA. Tenho mais dois amigos comigo aí na parte da diretoria. E hoje em dia a gente está contando com vários voluntários, está bem bacana o projeto. Como você falou, a parte social para a gente é muito importante. Como que nasce o ISPRANA? Bom, eu e mais duas pessoas, a Alice, que é minha esposa, e o Marquinhos, que é um grande amigo nosso, o Marcos Leal, a gente fazia atendimentos gratuitos, né, para a população. A gente sempre teve isso muito na nossa filosofia de vida, de tirar um dia da semana para poder doar um pouco, né? E eu atendendo com acupuntura, fitoterapia, eles atendendo com o reiki também. E aí isso foi crescendo, foi se expandindo. A gente atendia no meu consultório, que é uma salinha assim pequena. Isso foi se expandindo, as pessoas foram tendo resultado. Aí a gente começou a fazer excursões para a natureza, a gente começou a fazer entrega de alimentos nas ruas, né? A gente tem o patrocinador, que é a Toca do Calango, né? Da fábrica, o bar da fábrica da Caatinga Rocks, cervejaria. Ótimo. E aí eles abraçaram também a causa. A gente consegue alguns voluntários também da área da saúde. Qualquer um pode ser voluntário, tá, gente? Mas o pessoal da área da saúde, principalmente de medicina, se familiarizou muito com esse nosso objetivo, que é
integrar o ser humano à natureza, aos ciclos naturais, que é isso que as medicinas orientais, holísticas falam, que a gente adoece quando a gente não toma cuidado com a nossa saúde, principalmente na prevenção, e quando a gente se afasta da natureza. Então, o Instituto de Saúde e Práticas Naturais tem por objetivo melhorar a saúde das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não têm condição de fazer um tratamento mais caro, né, e tal. Então, a gente fazer essa doação para eles, né, ensinando a se cuidar ao passo que se conecta com a natureza. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Aí eu vejo que, porque no nosso projeto Café Social, ele tem esse condão de trazer informações às pessoas que estão aí nos assistindo, para que a gente possa, de qualquer sorte, levá-los essas pessoas que têm essa falta de informação, às vezes a carência, a necessidade, pessoas que já vieram aqui mostrando a parte de que é uma deficiência muito grande a nível de governo, que é a falta de informação para eles. Então, assim, eu venho trazendo pessoas justamente para agregar e que a gente possa, para que ofertem a nível de conhecimento, os institutos que ajudam de alguma sorte, Sim. como você. Então, assim, eu estou lhe parabenizando. Vi também que tem... Vi também o supermercado Palato. Também eu vi algumas coisas com relação a ele, né? Isso, o Palato entrou agora. O Palato e a Fruticultura Bom Sucesso. Certo. Queria agradecer imensamente. Entraram agora na nossa ação de mês da mulher. Sim. A gente conseguiu fazer uma ação muito bonita. A gente reuniu mais de 30 estudantes de medicina para ter esse cuidado com a saúde da mulher. A gente fez essa intervenção lá no lar de idoso São Francisco de Assis, né? Ali pela Jaqueira, mais ou menos. E foi muito bonito, muito bonito. A gente preparou uma mesa de frutas, assim, espetacular, com essas doações que a gente recebeu do Palato e da Fruticultura Bom Sucesso. E também da Amélie, né, que é de uma loja de flores, né? E as senhorinhas adoraram. A gente atendeu mais ou menos 60 senhoras, né, idosas já de população carente. E a gente fez terapia, né? A gente fez uma técnica que eu gosto muito de trabalhar, que é o yoga do riso, onde a gente gera vários benefícios para a saúde, para a fisiologia do idoso, através de brincadeiras, de dinâmicas. A gente fez meditação, teve essa parte também dos cuidados dos estudantes de medicina, né? De fazer uma triagem, né? Saber o que elas estavam precisando com relação à saúde feminina. Esses dados vão ser enviados para os professores que estão apoiando a gente também. Então, assim, tem sido eventos muito legais, né? A gente também tem os eventos de excursão, onde a gente leva as pessoas para a natureza. E dentro da natureza a gente faz práticas e palestras, ensinando os benefícios o que causa no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa fisiologia, está dentro da natureza. Porque a gente acredita que não adianta a gente só extrair da natureza, só usufruir dela, mas também cuidar. Então acaba sendo também um trabalho ecológico. Que bom. Eu fico muito feliz em saber que, assim, tem outras pessoas que tocam no coração dela a vontade de poder ajudar. Aí você vê pessoas em diversos níveis, né? Você vê um supermercado que você vai lá e o dono do supermercado com aquela vontade de poder ajudar as pessoas. Aí você vê uma floricultura, você vê uma pessoa que tem uma hortifruti podendo ajudar, que outros empresários tomem como exemplo isso e que façam também as suas doações, porque isso é muita gente sofrida, é muita gente. Fiz um trabalho há pouco tempo atrás, ali no Papódromo. Sim. E nós fizemos doação de 200 cestas básicas, entendeu? Rapaz, é muita gente sofrida, entendeu? E assim, uma coisa, Henrique, que a gente, lá no Instituto, a gente tem muito o feeling, né? O cuidado de fazer, que já é uma coisa que a gente herdou de uma pessoa que inspirou muito a gente, que foi a Socorrinho, né? Que ela tem lá o Instituto
Aloysio Lopes, Associação Aloysio Lopes, que foi uma pessoa que inspirou muito a gente também, que ajuda muitas pessoas. E uma coisa que ela passou pra gente é que quando a gente for às ruas, a gente faz também entrega de alimento nas ruas, né? Tem semanas que a gente faz, tem meses que a gente faz toda semana, mas tem vezes que a gente faz a cada 15 dias, normalmente nas sextas. E aí uma coisa que ela ensinou a gente, que a gente coloca em prática no Isprana, é quando a gente vai levar o alimento na rua, dá não só o alimento físico, mas a atenção, a conversa, né? Que, poxa, da última ação que a gente fez, tinha um rapaz que ele fazia uns artesanatos bem legais, uns animais com alumínio ele fazia. E aí a gente começou a perguntar, porque realmente era muito interessante o trabalho dele. E aí a gente começou a perguntar, rapaz, esse cara ficou tão feliz, sabe? E é o mínimo que a gente pode fazer, não só para uma pessoa em condição de rua, porque nós não somos melhores do que elas, mas em casa, sei lá, com a avó, né, com o nosso irmão, com a nossa mãe, dar um pouco de atenção. Então, essa troca que a gente tem é muito especial, a gente aprende muito com eles também. Às vezes a gente, eu acho que a nossa sede às vezes é mais até de receber esse carinho que eles têm também com a gente, sabe? Então acaba que sendo uma via de mão dupla, né? Entendi. E é isso, as pessoas precisam ser ouvidas, principalmente a pessoa que está numa situação de rua, né? Às vezes você passa na rua e aquela pessoa acaba se tornando uma pessoa invisível. Como que essa pessoa não se sente? Verdade. Na verdade? Verdade. Então, quando a gente chega lá, tem a oportunidade de dar um abraço, de conversar, de ouvir a história daquela pessoa, e você, assim, fica impressionado, porque muitas pessoas que estão na situação de rua são pessoas de uma inteligência, são pessoas de um grau de conhecimento, de um grau de vivência diferenciado, mas por alguma situação ou outra, que todos nós temos nas nossas fraquezas, né? Uma situação ou outra, ela acabou indo morar na rua, né? Então, é realmente muito, muito gratificante e curioso esse intercâmbio. E sempre que a gente pode, a gente ajuda. Vários deles estão ali, chegam pedindo trabalho. Poxa, eu tenho vocação de borracheiro. Será que o senhor não conseguiria ver algum lugar para eu trabalhar? Eu quero trabalhar, minha esposa me colocou para fora de casa. A gente já pegou essas situações, sabe? Entendi. Então não são pessoas despreparadas como às vezes a gente que tem uma casa que a gente pensa, né? Não, às vezes são pessoas que estão ali porque realmente aquilo foi acontecendo. Se perdeu em algum momento. E em algum momento teve, né, um start que levou a pessoa àquilo. Né? Então, é interessante falar isso, que as pessoas em situação de rua existem de vários tipos. Existe aquela pessoa sem instrução, existe a pessoa instruída, existe a pessoa que realmente foi por uma questão, por exemplo, de vício, né? Muitas estão ali também por disfunção familiar, saem de casa revoltados por uma disfunção familiar, né? Eu pego muito esses casos já no meu consultório, né? Digamos que 90% dos casos que eu pego são em decorrência de disfunções no lar. Então, isso é muito importante, o trato que a gente tem com os familiares, né? E aí a gente tem a oportunidade, às vezes, de conseguir um emprego para uma pessoa dessa e realmente ajudar ele a mudar de vida. Eu tenho algumas perguntas a lhe fazer, tá? Aproveitando o ensejo, tento com sua presença aqui. Então, assim, as pessoas que queiram participar do seu instituto, como elas devem agir, procurar quem, de que jeito elas podem chegar até isso? Vamos lá. Se você tem interesse em ser um voluntário, a gente tem duas formas de participar, né? Como um voluntário, aí você coloca lá no Instagram, _Isprana, Prana, né? Isprana, certo. E manda um direct, que a gente vai mandar um link, a gente já tem um link do grupo de vivências dos voluntários, ou pode também entrar em contato com o meu número, 829-9817-3959. E se você tem um interesse de patrocinar, você aí, empresário, que quer ajudar, a gente talvez seja até hoje o tipo de ajuda que a gente mais precisa, Henrique, né? Entendi. Porque
a gente tem muitos projetos e profissionais que a gente quer contratar, porque todo mundo precisa, né, sustentar suas famílias. Não dá para ser sempre voluntário, então a gente precisa de verba para custear esses orçamentos, claro. Então, se você acredita nesse trabalho, né, voluntário, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, vê o quanto que a gente está beneficiando as pessoas. Entre em contato também pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, e a gente conversa, senta e vê como que é a melhor forma para disponibilizar essa ajuda para o nosso instituto. Tá, fique tranquilo que o pessoal da produção vai colocar embaixo no vídeo, vai estar lá o número dele, o Instagram, tá? Todos os contatos em si, para que vocês possam fazer essas doações, como ele tinha falado. Aquilo doações também são as pessoas que boas. querem participar, porque eu acredito que a vivência nessa prática que você está fazendo, isso melhora muito a nível de terapia, porque a gente vê aquela pessoa sofrida, vê a necessidade, muitas vezes nos acalenta os nossos sofrimentos. Sim, pessoais, com certeza. entendeu? A gente acredita nas práticas naturais como uma forma de preservar a saúde, cultivar a saúde. E a gente acredita que fazer o bem, se doar para o outro, é uma prática natural também. Isso. Né? Porque dentro dos nossos conceitos espirituais, a gente veio no mundo para aprender um com o outro, para viver em conjunto, em sociedade. E quando a gente aprende a viver, e essa prática que a gente faz de levar a comida nas ruas, toda a preparação antes, né, a doação, você sentir aquele afeto, né, o carinho que a gente tem um com o outro, abraçando, não só com os moradores de ruas, mas entre a gente também no Instituto. Nosso Instituto é muito da amizade, da parceria, né? De ouvir as pessoas. Olha, Davi, eu tive uma ideia, vamos fazer assim, assim, bora. Como é que faz pra gente correr atrás disso? A gente é muito de executar também as ideias das pessoas. Então, reforçando, você pode ser um voluntário e botar a mão na massa, você pode fazer uma doação. Não quero botar, não tenho tempo de ir, mas quero doar. E se você é um empresário aí forte, quer ajudar, essas são as 3 formas de ajudar a gente. Ok. Obrigado. Vou lhe fazer outra pergunta. Como as práticas naturais podem trazer benefícios à saúde? Henrique, hoje em dia existem milhares de artigos, estudos das mais diversas técnicas, né, que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Muitas dessas práticas são milenares, como, por exemplo, a acupuntura, a fitoterapia, né, que é o uso das ervas de uma forma sistematizada e racional para tratar mazelas, né, do corpo. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, primeiro generalizando a pergunta. O contato com a natureza e com as formas de vida causam alterações orgânicas, fisiológicas no nosso ser, tá? Então, existem muitos estudos sobre, por exemplo, o ground. O que é o ground? É o aterramento, é você colocar os pés na terra, na areia. Porque a gente vive basicamente isolado, né? A gente tem um isolamento que é o sapato, né? Principalmente sintético, o solado sintético, feito de borracha. Então, quando a gente se permite botar o pé na terra, no chão, a gente recebe uma carga elétrica, né? A física explica isso, a eletrostática, né? E essa carga elétrica, ela influencia as nossas hemácias, as nossas células do sangue, afinando o sangue. Gente, você pisar na terra por um determinado tempo, meia horinha, 40 minutos, é o mesmo que você tomar um anticoagulante. Tem um efeito muito similar, tá? Não parem de tomar um anticoagulante, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando você pisa na terra, quando você entra numa floresta, né? Os japoneses têm vários artigos sobre isso, que eles chamam de banho de floresta. O seu organismo, ele passa a funcionar de uma forma diferente. Existe uma teoria desenvolvida por Osmond, um americano, que fala sobre o interesse inato que o ser humano tem pela vida, por qualquer forma de vida, vegetal, animal, que se chama biofilia. Né? Bio, vida, filia, amigo. Né? Então, é um amigo da vida.
Então, quando a gente entra em contato visual, tátil, com formas de vida, o nosso organismo ele começa a liberar substâncias, neurotransmissores, ele muda a química dele, muda a secreção de alguns hormônios, e o nosso organismo passa a funcionar melhor. É como se criasse uma homeostase. A gente vive na correria, né, do estresse. Então, quando você entra em contato com a natureza, pisando na terra, tomando banho de mar, vendo uma vida, acariciando um bichinho, um cachorro, o nosso organismo ele entende aquilo como se eu estivesse voltando para o meio natural. Então, o nosso nível de estresse diminui, a nossa inflamação corporal diminui. A gente sabe, né, que a gente está muito exposto à tela. Muitas pessoas sofrem de insônia hoje por conta da luz virtual, por exemplo, da correria da vida. Então, as práticas naturais, generalizando, elas auxiliam, reduzindo o estresse oxidativo, o estresse emocional, funcionando como um anti-inflamatório potente, certo? Então, são hábitos que, com o passar dos dias, né, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, o seu organismo ele vai voltando a ter uma homeostase, e aquela dor que você sentia, você não sente mais. Que bom, interessante. Agora eu vou lhe fazer a última pergunta, tá? Eu vou tirar por mim, né? No meu caso, que eu tenho dificuldade em dormir, certo? O que você passaria para que isso pudesse me auxiliar? Como fitoterapia, como acupuntura? Pronto. O trabalho de um terapeuta holístico, de um acupunturista, ele é muito específico para o que a pessoa necessita. Porque você chega com uma insônia, tem outra pessoa que vem com insônia também. Aí, se é num ambiente assim, de medicina ocidental, que também é válido, é importante, né? Vão te passar o mesmo medicamento para 2, 3 pessoas que sofrem de insônia. Só que dentro da filosofia da medicina oriental, naturalista, não é bem assim. Beleza, você tem insônia, mas às vezes a insônia ela é só um sinal de uma causa maior. Então a gente vai olhar, vai investigar o que tem na origem dessa insônia. Então o tratamento de insônia para uma pessoa é diferente do que para outra pessoa, entendeu? É muito direcionado. Então, dentro da nossa avaliação individual, a gente busca esses pontos chaves, certo? O que é que na vida do Henrique, quais são os pontos chaves que geram essa insônia, que vai ser diferente do que geram na vida da Mariazinha e do Joãozinho. Mas a gente tem algumas condutas, alguns protocolos, só que o cerne da medicina que eu acredito é mudar os hábitos de vida. Como meu carro-chefe, digamos, é a medicina tradicional chinesa, né? Eu sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura e sou professor, inclusive, do curso de pós-graduação da Associação Brasileira de Acupuntura. Então, eu vou muito pelo olhar da medicina tradicional chinesa. Mudar os hábitos da pessoa, reintegrando ela com as estações do ano, né? Às vezes você tem uma tosse no outono. Essa tosse é diferente do que a tosse de verão, por exemplo, do que a tosse no inverno. Então, a ideia é gerar sempre autonomia. Então, eu passo do terapeuta para o professor, para que aquela pessoa não fique dependendo de mim, para que ela comece no consultório tratando ela, né? E depois ela vai tendo a autonomia de se cuidar sozinha. A gente sempre busca gerar autonomia. Mas, então, assim, para o seu caso, eu iria investigar o seu caso, avaliar, certo? Iria buscar sugestões de mudança no seu estilo de vida, que é o que a gente acredita de fato que faz a diferença. Mas também iria fazer uma regulação energética, por exemplo, que é uma técnica que a Associação Brasileira de Acupuntura ensina muito bem, onde a gente consegue gerar uma homeostase nos seus órgãos internos, né? Tá com desequilíbrio no fígado, no coração, no pâncreas. Então, através da acupuntura, a gente consegue dar estímulos para organizar a sua casa, né? A sua mente, certo? Melhorando também o seu sono. E entrar também com fitoterápicos, por exemplo, né? Como, por exemplo,
a melissa. A medicina chinesa, na verdade, ela sempre combina ervas. Melissa, mulungu, passiflora, o boldo, né? A gente tem todo um arcabouço de técnicas com as ervas. Mas aí eu lhe pergunto, essas misturas, elas não têm um efeito colateral? No caso da... Você falou aí em misturar ervas. Uhum. Eu já faço isso, tá? Eu misturo ervas porque eu já li e vi que, pelo menos no que eu tomo, que é a camomila, entendeu? Eu tomo o alfazema, eu tomo algumas ervas que eu misturo elas. Uhum. Mas aí eu lhe pergunto, para aqueles que não conhecem, aqueles que estão nos assistindo, essa mistura de ervas, ela tem que ser indicada. Se a gente falar a nível de medicina ocidental, né? Farmacocinética, interação medicamentosa, isso é algo que é mais preocupante, digamos assim, tá? Então, existe sim efeitos colaterais que você pode ter tomando uma erva ou várias misturadas. Mas a pessoa que é formada na medicina tradicional chinesa, ela ganha uma expertise em saber lidar com essas ervas. Por quê? A nossa ciência atual, ela tem cerca de 200 anos, como a gente conhece hoje. Certo? Mas a ciência da medicina tradicional chinesa, ela é milenar. Ela tem pelo menos 5.000 anos. Certo? O primeiro livro de medicina, digamos, como a gente fala, uma primeira farmacopeia, o primeiro livro a descrever fitoterápicos usados de maneira sistematizada, ele foi escrito na China em cerca de 2.700 a.C. Então é quase 5.000 anos, né? Então, assim, são anos e anos a medicina chinesa combinando essas ervas, vendo o que funciona, o que não funciona, né? E de um século para cá, a medicina ocidental começou a estudar essas fórmulas antigas chinesas e ver que realmente tem fundamento naquilo ali. Inclusive, é o estudo que eu tô fazendo um artigo sobre isso. Então, assim, a pessoa que estuda a medicina tradicional chinesa, ela sabe fazer essa interação de ervas de uma forma benéfica, gerando o mínimo de efeitos colaterais possíveis, certo? Mas qualquer medicamento que você pode utilizar, que você vai utilizar, seja ele alopático, seja homeopático, seja ele da medicina convencional ou natural, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Só que dentro da medicina chinesa a gente vê isso através do equilíbrio do Yin com o Yang. Então, às vezes, você dá uma erva que ela tem um excesso de Yin. O que é o Yin? A gente fala que o Yin, numa linguagem mais assim popular, são as ervas que promovem frio. Então, às vezes, uma pessoa que tá tomando aquela, tá fazendo bem, mas tem um momento que ela tem uma diarreia. Então, significa que a gente já injetou muito Yin, muito frio naquela pessoa. Aí a gente vai ajustar a dosagenzinha dela. Vai colocar uma erva Yang, que vai reduzir esse frio e equilibrar o Yin e o Yang dela. Entendi. Parabéns, obrigado por mais esse convite que foi feito aqui, essa troca de informações. Muito obrigado, viu? E seja sempre bem-vindo. Gratidão.